Então vamos lá ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro para analisar a situação política de cada semana. Temos também, como é habitual, um painel de 4 comentadores, sendo que em cada programa estão apenas 2. Portanto, esta semana é o Rui Ramos, à minha esquerda, e o Miguel Morgado, à direita. Temas desta semana. Olhe, em primeiro lugar, a continuação da guerra na Ucrânia. Em segundo, as reações internacionais e nacionais a este facto, a este fenómeno. E em terceiro lugar, as implicações económicas que tudo isto já começa a ter nas diferentes economias. Ora, é precisamente por aqui que vou começar. Miguel, estás surpreendido com este disparo de preços dos combustíveis? Não estou, mas é preciso imediatamente recordar as pessoas de que uma parte substancial deste aumento se deve aos aumentos cumulativos do passado em razão da tributação da gasolina. Temos de recordar, e do gasóleo, dos combustíveis, temos de recordar que em 2016, quando o Governo opta por esta estratégia de aumentar a carga fiscal indireta, ou seja, aumentou o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Aumenta o ISP, aumenta depois um conjunto de impostos indiretos, mas para que estes impostos indiretos são uma maneira também de enganar o contribuinte. No caso do IRS, as pessoas sabem exatamente quanto é que pagam pelas retenções e depois pelo ajuste que fazem. Eu estou a pagar do meu rendimento para financiar o Estado. No caso do IVA, do ISP, vai tudo misturado no preço dos produtos. As pessoas já nem têm noção quando vão a uma loja que pagam 23% daquele preço. O que é imposto? É IVA, é imposto. Não é da margem do vendedor, não é da margem do produtor. É imposto que vai para o Estado. O imposto indireto serve assim como uma espécie de véu que engana o contribuinte. Os socialistas optaram por isso para dizer não, nós até estamos aqui a eliminar as sobretaxas do IRS, já não há austeridade, quando na verdade aumentavam a austeridade por aquele lado. Foi feito na altura uma mentira do governo socialista de que haveria um mecanismo de compensação para, no caso da acumulação, porque o combustível, a gasolina e o gasóleo pagam ISP e IVA, pagam os dois impostos ao mesmo tempo, não bastava um, pagam dois. E quanto mais sobe o preço do petróleo, e portanto do combustível na produção, maior é também a receita fiscal do Estado. Portanto, o que se começou a dizer foi, então se o imposto vai aumentando, consoante também os aumentos e as variações do preço dos combustíveis, o Governo prometeu um mecanismo que manteria sempre neutralmente, do ponto de vista fiscal, neutro a tributação do combustível. Se os preços subissem, para contrapor a quando os preços desciam. Isso nunca foi cumprido, apesar das juras sucessivas da governação socialista. E agora nós chegamos a esta fase em que enfrentamos uma crise energética, em virtude da guerra na Ucrânia, do embargo à Rússia, que ainda não foi até ao limite, porque fala-se de bloquear totalmente as exportações de gás natural e de petróleo e de outras matérias-primas, não é só gás natural e petróleo, e de outras matérias-primas à Rússia. Por enquanto, a única coisa que está bloqueada é o modo de os russos obterem receitas em divisas mobilizadas no exterior das fronteiras da Rússia em virtude dessas exportações, porque o bloqueio no sistema SWIFT deixa de fora as importações energéticas que vão para a Europa, para os países europeus mais dependentes das importações russas se salvaguardarem, Itália, Alemanha, República Checa, Holanda, os países muito dependentes do gás natural russo. Portanto, nós vamos ter este aumento dos combustíveis, mas é preciso dizer que neste momento há um disparar dos preços de todas as mercadorias básicas, todas as matérias-primas que vão causar, já estão a causar, uma pressão gigantesca do lado da produção, portanto, como nós costumamos dizer em economia, do lado da oferta, que é transversal à economia. Portanto, nós temos pressões inflacionistas que já vinham do mundo dos estímulos fiscais, dos estímulos monetários, depois agravados com a epidemia, e agora temos este novo surto inflacionista que vai ter o impacto sobre todas as economias do Ocidente. Miguel, deixa-me só chamar a atenção para isto. É verdade que houve tal aumento do ISP que justifica o que estás a dizer. E, aliás, e mais grave do que isso, é que na altura o petróleo estava a $40 por barril. Isso. Agora está acima dos 120. Mas este último disparo tem essencialmente a ver com a guerra. Não, isto tem a ver com a guerra. Isso é verdade. Agora vamos ver só uma coisa. E isto é que é preocupante, porque a partir de agora, se nós tivermos um problema estrutural no preço dos combustíveis, nós vamos ter um impacto severo sobre a economia. Mas é preciso chamar a atenção disto. O preço do petróleo hoje
Hoje, eu ainda não verifiquei, hoje, segunda-feira, mas na sexta-feira ainda não tinha atingido o máximo de 2011. É verdade. Atenção, em 2011, as pessoas esquecem-se que nós tivemos entre 2010, 2011 e 2014 uma conjuntura externa gravosa que o país nunca mais conheceu desde 2015. Pode estar a mudar agora. A crise financeira, que devia-se do lado das taxas de juro, as matérias-primas e uma grande valorização do euro. As pessoas já estão esquecidas dessa parte, que foi muito difícil para Portugal, porque Portugal precisava de exportar para sair da crise. Nós tivemos uma conjuntura externa muito adversa naqueles anos, que entretanto depois esvaiu-se ali a meio de 2015, para nosso bem, do país, mas que agora está a regressar com outros contornos. O que eu quero dizer é isto. Ainda sem chegarmos aos preços de 2011, ainda estamos ali nos preços de 2013, 2014, do petróleo, nós estamos a pagar mais de 45 cêntimos por litro de gasolina em imposto do que pagávamos em 2014. Portanto, claro que o aumento de segunda-feira é já uma consequência desta grande transformação que está a ter lugar e que vai provocar danos muito graves a nós todos na Europa, todos os que são importadores de matérias-primas, por várias vias. Mas é preciso não esquecer que agora, quando o Governo acena com o voucher, que isso é uma demagogia atroz. O Governo tem nas suas mãos a possibilidade de reduzir o preço dos combustíveis. Não o faz porque não quer abdicar dessa tributação. Não faz porque tem uma despesa muito elevada. Pronto, mas não quer abdicar dessa tributação. Rui, estamos perante mudanças sísmicas em vários mercados. Não é apenas na parte da componente política, mas sobretudo na componente económica. Este problema das matérias-primas do gás e do petróleo é gravíssimo. E a componente, aquilo que chamas a componente económica, digamos que é um constituinte fundamental da política. Sim. Nós em 2007, 2008, tivemos em 2007 também uma subida de preços de petróleo, com protestos até nos Estados Unidos, que levou depois a um aumento dos juros e que, digamos que pôs a descoberto uma parte da economia que estava muito alavancada no sistema financeiro. E leva-nos à crise financeira de 2008, 2009. E aquilo que podemos estar a assistir agora é esta subida de preços de matérias-primas e de energia, que já se estava a verificar e que pode ter sido agora picado mais para cima pela guerra na Ucrânia, pode vir também a pôr a descoberto uma dimensão dos nossos sistemas ocidentais que estava tão alavancada como o setor financeiro em 2007, 2008, que são os próprios Estados, a própria economia. Nós, durante os últimos 15 anos, andamos a resolver problemas através de estímulos económicos. Quando descobrimos que não havia inflação, houve essa descoberta. Em 2007, a razão da subida de juros que provocou aquela quebra depois de instituições financeiras foi ainda com o medo da inflação. Mas depois caiu-se no outro medo a seguir, que era o medo da deflação. E, portanto, julgou-se bem. Tempo de globalização, isto e mais aquilo, não há inflação como houve nos anos 60, 70 e 80. Portanto, não temos esse problema. A inflação ficou resolvida. E, portanto, podemos recorrer à fabricação de dinheiro para resolver problemas. Há problemas, a economia ameaça crescer menos, injeta-se dinheiro. Há uma epidemia, como é que se resolve? Manda-se as pessoas todas para casa, mas se as pessoas depois estão em casa, do que é que dá-se dinheiro às pessoas, imprime-se dinheiro para dar dinheiro às pessoas. E as coisas parecia haver de facto, às vezes diz não há uma árvore mágica de dinheiro, mas parecia haver uma árvore mágica de dinheiro. Isto é, a Reserva Federal, o Banco Central Europeu imprimiam dinheiro, enfim, para usar uma expressão antiga, não é exatamente assim agora que já se cria dinheiro hoje, mas imprimiam dinheiro para defender o euro, para defender a economia, para defender isto, para defender aquilo. E nada parecia acontecer. Desde o ano passado que nós vimos que alguma coisa estava a acontecer. E estava a acontecer no sentido de que os preços estavam a crescer. Enfim, os manuais de economia explicam isso. Há mais dinheiro, há mais procura do que oferta e, portanto, o dinheiro vale menos, digamos assim, começa a valer menos. E agora temos com esta guerra na Ucrânia quase o efeito que, recuando 40 e tal, quase 50 anos, em 1973 teve aquela guerra entre Israel e o Egito e a Síria,
em outubro, que levou os Estados Árabes a fazerem um embargo petrolífero aos apoiantes de Israel, basicamente aos Estados Unidos e à Europa, e que fez disparar os preços dos combustíveis e que na altura ficou associada para muita gente à hiperinflação que depois veio a devastar as economias ocidentais na segunda metade dos anos 70 e no princípio da década de 80. Sabe-se hoje agora, pela história, que a inflação já vinha de trás e que aquilo foi apenas, digamos, uma gota d'água. E é muito provável... Já vinha da Guerra do Vietnã. Já vinha da Guerra do Vietnã Unidos, e vinha da construção do Estado Social e das enormes despesas do Estado Social, incluindo naquele país onde muitas pessoas julgam que não há Estado Social, mas há imenso Estado Social, que é os Estados Unidos. Os grandes programas sociais da administração Lyndon Johnson nos anos 60, do projeto da Great Society. Portanto, nós neste momento podemos estar, estou a olhar para trás, não quer dizer que olhando para trás nós conseguimos olhar para a frente, as coisas às vezes não são exatamente... Enfim, a história não se repete, mas rima, como diz o outro, quer dizer, e nós podemos estar num momento em que tivemos um acontecimento mais ou menos anómalo, inesperado, uma guerra na Europa, enfim, não estava previsto, mas que pode ter contribuído para tornar mais claro ainda uma transformação que põe em causa a maneira como as sociedades ocidentais estavam a ser governadas. Este é que é o ponto. Isto é, nós tínhamos começado a acreditar que havia nas sociedades ocidentais as tais bazucas que nos permitiam, basicamente, matar todas e quaisquer problemas que viessem à nossa frente. Até mesmo em Portugal, quer dizer, nós temos em Portugal o mesmo tipo de cultura. Um país que não cresce, como é que se resolve? Através do PRR e através dos Vou-te recordar bilhões. só que parece que a moda veio para ficar, porque neste fim de semana tivemos aquela senhora que foi secretária de Estado de Integração Europeia, Margarida, não me recordo o nome. Margarida Marques. Dizer em entrevista à televisão que, se calhar, é a altura da União Europeia replicar um mecanismo para ajudar as economias como fez durante a pandemia. Não há O outra. vício é enorme. Exatamente. O vício, nós estamos viciados em dinheiro barato, em juros baixos e na criação de dinheiro. E vamos continuar a pensar que todos os problemas se resolvem com isso, sem perceber que provavelmente o maior problema está aí. Isto é, as nossas expectativas, as nossas ambições, as nossas dificuldades provavelmente resolvem-se com produtividade, com criação de riqueza. Não se resolvem com criação de dinheiro, que é aquilo que está a ser feito, porque o dinheiro não é riqueza. O dinheiro a este nível não é riqueza. Um país ter muito disto, ninguém tem mais dinheiro no mundo do que o Zimbábue, provavelmente, quer dizer, e é um dos países mais avariados, com economias e sociedades mais avariadas do mundo, no sentido em que eles também lá imprimem dinheiro como quem... Zimbábue e a Venezuela. E a Venezuela, exatamente, portanto, o dinheiro não é riqueza, e é uma coisa que vamos descobrir agora. E vamos ver na Rússia também que a receita provavelmente vai ter que ser adotada pelos russos a muito breve prazo para financiar as famílias russas e o esforço de guerra. E só para notar uma coisa, nós estamos já a discutir isto sem os Estados Unidos e a União Europeia terem decidido fazer subir as sanções ao patamar do boicote total às exportações de energia russas, porque aí então o impacto vai ser maior nas economias ocidentais. Deixa-me só dar conta, por esta via que nós estamos a discutir, e há outras vias, eu já expliquei que o impacto na economia portuguesa vai alastrar-se por várias vias, mas por esta que nós estamos a falar da inflação, só recordar às pessoas que houve um aumento do salário mínimo agora para 2022. Sim. Foi saudado por um governo que sabia que ia para eleições. Exato. Foi saudado como um aumento sem precedentes. O salário mínimo agora a cifra-se em 705 euros. Sim. Reparem, foi estive a fazer estas contas, estive a fazer 2021 para 2022, o aumento foi de 6,01%. Se nós tivermos agora inflação, vamos até supor, vamos ser muito benignos, vamos supor 5% para este ano, somos ultra benignos. Na verdade, temos um aumento do salário mínimo insignificante, de 1%. Comparem, só para as pessoas verem como a nossa vida pode mudar com a inflação. Em 2015 foi feito o primeiro aumento do salário mínimo desde 2010, porque com o programa de assistência que o PS negociou, não havia aumentos do salário mínimo. Quando saiu a Troika, o governo de então aumentou o salário mínimo. Aumentou
em 4,12%. Só que, e não foi saudado como um grande triunfo da democracia, era um aumento para atualizar no mínimo dos mínimos, o que tinha ficado congelado. A inflação para esse ano foi de 0,5%. Portanto, o mais provável dos prováveis, e estamos a jogar por baixo, é que o aumento do salário mínimo em 2015 será 2 ou 3 vezes superior ao que foi este que foi proclamado como um grande avanço. Já nem vale a pena falar dos aumentos de quanto? 0,9% aos funcionários públicos? 0,9%? 0,9% para 2022, vamos ver o que vai ser apresentado no orçamento. Talvez eles venham a rever esses aumentos. Mas se mantivesse o 0,9% de aumento para os funcionários públicos, nós teríamos aquilo que foi anematizado pelo Tribunal Constitucional, os cortes salariais. Porque em termos reais significa um corte salarial na função pública. Se o aumento for de 0,9% a 1% relativamente a 2021 e a inflação se ficar acima dos 3%, 4%, 5%, 6%, vamos ter um corte assinalável dos salários da função pública. Vamos ver o que é que vai acontecer. A inflação vai esconder, vai maquilhar com aquela ilusão monetária. Ilusão monetária. Agora, nós temos estes impactos. A maneira mais fácil de se perceber a vulnerabilidade de Portugal, o governo português disse, bem, nós não dependemos do gás russo, portanto não haverá aqui um impacto tão grande como... Isso é um disparate monumental, porque o mercado do gás é um mercado global e, portanto, os preços... É um mercado global. Como eu já disse, o que está em causa é a subida de preços transversalmente. As matérias-primas estão em níveis como nunca estiveram historicamente, no cabaz geral dessas matérias-primas. E o que eu ia dizer era que o seguinte, vejam as pessoas que Portugal é um país que é basicamente importador de matérias-primas. Exporta produtos que dependem dessas matérias-primas. Então o nosso turismo depende de matérias-primas. Precisamos ter aqui combustível, alimentação para dar aos nossos turistas, etc., para depois eles pagarem os serviços que aqui consomem. Mas os outros produtos que nós exportamos, calçado, equipamentos metálicos, etc., máquinas, ferramentas, os automóveis. Nós estamos a assistir agora a esta mudança que em economia se chama alteração dos termos de troca. Quer dizer, um país que importa matérias-primas e exporta produtos que dependem das matérias-primas, pelo simples facto, até podia não haver guerra nenhuma, podia não haver nenhuma perturbação, pelo simples facto desta alteração de preços, ainda por cima tão abrupta, significa imediatamente uma perda de rendimento ou de nível de vida, se quiserem as pessoas falar assim, dos portugueses. Imediatamente. Porquê? Porque aquilo que nós precisamos de despender e de que não podemos dispensar, agora custa-nos mais do mesmo trabalho que nós tínhamos que fazer para vender coisas que, em termos relativos, valem menos. Portanto, isto significa um impacto muito negativo sobre a economia portuguesa. Agora, também temos de perceber que é uma consequência que vale a pena pagar, tendo em conta o que está a passar na Ucrânia. Bom, Rui, vamos tentar transitar para a parte política. Não há nada que trave o Sr. Putin? Tudo aquilo que nós estivemos a dizer até agora, creio que terá entrado nos cálculos que o governo russo fez em relação à Ucrânia. Só que não contava era que todo o mundo impusesse as sanções que opôs e depois trocou e ao mesmo tempo que o dinheiro ficasse congelado lá fora. Pode não ter contado que as coisas chegassem a esse ponto, mas pode ter contado que mesmo que as coisas chegassem até esse ponto, o Ocidente não fosse capaz de sustentar durante muito tempo uma situação dessas. Isto é, porque, atenção, o boicote à Rússia, o embargo à Rússia, tem custos para ambos os lados, como aqui já dissemos. Só para as pessoas perceberem, por mês, só em termos de gás, que neste momento ainda circula para a Europa, a Rússia recebe cerca de 700 milhões de euros por dia. Pois. E há muitas casas aquecidas à conta do gás russo na Alemanha, na Itália, na Holanda e em outros países. Portanto, a questão aqui, o cálculo aqui é saber quem é que vai quebrar primeiro. Quem é que vai quebrar primeiro? Sobretudo, sobretudo, quem é que vai quebrar primeiro no caso de a Rússia conseguir criar uma situação de facto na Ucrânia, como, por exemplo, a ocupação da Ucrânia. Ocupada a Ucrânia. Tal como ocupou a Crimeia, agora ocupa o país, ou uma grande parte do país, de maneira o governo ucraniano da Ucrânia independente já não ter
qualquer poder de administração no território. Criada essa situação de facto, quem é que vai continuar a conseguir sustentar esta situação de boicote à Rússia durante muito tempo? Reparem que Putin está a calcular duas coisas. Primeiro, que o regime que ele tem na Rússia é um regime que, provavelmente, através da repressão, da ditadura, pode conter a insatisfação e a revolta contra as consequências da sua aventura militar na Ucrânia. De conter aí. E muito provavelmente pensa que aqueles regimes que ele acha as democracias decadentes e divididas do Ocidente não sejam capazes de se manter durante tanto tempo por causa da Ucrânia, de uma Ucrânia que entretanto já estará perdida, conter as insatisfações e as zangas da população e dos consumidores. Por outro lado, Putin também está a ver o mundo de uma maneira que o Ocidente, que nós no Ocidente não estamos por vezes a ver. Nós no Ocidente dizemos o mundo está contra a Rússia, isolamos a Rússia. E depois vai-se ver a votação daquela resolução das Nações Unidas que aparentemente espelha esse isolamento da Rússia, e de facto a maior parte dos países votaram a resolução a condenar a invasão, mas depois vamos ver os países que se abstiveram. Não interessa todos os países que votaram contra, esses foram de facto poucos, isto é, que votaram com a Rússia, a Venezuela, a Cuba, essas coisas, quer dizer, os países do costume, a Coreia do Norte, etc. Os países que se abstiveram. E entre os países que se abstiveram, sim, está. Bem, começa a apostar a China. Mas a China é a segunda maior economia do mundo, quer dizer. E depois está a Índia. E o Paquistão? É uma democracia. Depois está o Paquistão. Depois está a África do Sul. Está o Bangladesh, e depois estão uma série de países africanos. E é preciso ver os países que... Estão uma série de países africanos. Quando olhamos, deixa-me só dizer, quando olhamos para o mapa e pomos esses países no mapa, devido ao seu território e depois de contarmos com a sua população, a Ásia e a África aparecem muito abstencionistas. Na América do Sul há menos, quer dizer, acho que é a Bolívia, salvo erro, e depois a Venezuela que votou a favor da Rússia, portanto há pouco, mas estes, portanto, e reparem isto, sim, os Estados Unidos continuam a ser a maior economia do mundo, sim, o Ocidente continua a produzir uma grande parte da riqueza mundial, mas o Ocidente desde 2005 que isto é, os países ocidentais, os Estados Unidos, a Europa, a União Europeia, o Japão, já não produzem a maior parte da riqueza do mundo como produziram durante 200 anos. Isto é, desde o princípio do século XIX até o princípio do século XXI, estes países, os Estados Unidos, a Europa, e basicamente a Europa Ocidental e o Japão, produziam a maior parte, mais de 50% da riqueza mundial. Isso acabou em 2005 com aquela evolução, isto é, com a globalização e aquela evolução que fez com que a China, a Índia, o Brasil, a própria Rússia aparecessem nos mercados mundiais com uma força que não tinham até então. Portanto, a Rússia está a olhar para desta maneira. Reparem o cálculo da Rússia é basicamente... Putin não tem a economia nem da China nem dos Estados Unidos, tem uma economia do tamanho da Coreia do Sul e que basicamente é uma economia quase de terceiro mundo, vive de exportação de matérias-primas e de energia, mas tem um exército. Tem armas nucleares. E aquilo que ele está a tentar fazer com esta guerra e com outras guerras anteriores que passaram despercebidas no mundo ocidental, a invasão da Geórgia, a própria invasão da Ucrânia em 2014, que o Nord Stream e os gasodutos continuaram todos a funcionar e a serem construídos independentemente disso. O que Putin está a querer fazer é fazer com que o Ocidente aceita o poder russo como um poder militar, E para isso, aquilo que ele está a fazer é demonstrar ao Ocidente que ele é capaz de tudo. Isto é, a própria invasão, o modo da invasão, este cerco a cidades, a destruição das cidades, através da artilharia, do uso da artilharia,
Depois, aqueles atos de aparente irresponsabilidade, como é o bombardeamento de uma central nuclear, como vimos neste fim de semana. Isto é tudo demonstrações. A ameaça que ele fez logo ao princípio, dizendo que qualquer intervenção haveria consequências como nunca se tinham visto. Isto é a tentativa de um Estado que é uma ditadura, como a Venezuela e como outros países, sim, faz eleições, há partidos de oposição, mas basicamente aquilo é uma ditadura policial, isto é um regime autocrático. Esse regime autocrático vive do poder do Estado, da grandeza do Estado. E essa grandeza do Estado adquire-se em termos geopolíticos, adquire-se no exterior. É a maneira de arranjar legitimidade. É isso que ele está a fazer. Posso depreender das tuas palavras que não estás a ver nenhuma outra solução que não seja uma solução militar? Não estou a ver não é isso que eu estou a dizer. Eu estava a tentar perceber aquilo que tu me estavas a dizer, ou o que é que perguntaste-me o que é que podia parar Putin. Aquilo que eu estava a dizer era apenas nós percebermos que ele julga que pode não ser parado. Porque eu li demasiados artigos durante estes últimos 10 dias a dizer Putin já perdeu, já perdeu ali, já perdeu acolá. Não sei se ele já perdeu, não sei se lhe está a acontecer coisas que ele não tinha previsto. Será que ele pensava mesmo que ia dominar a Ucrânia no segundo dia da invasão, ou já tinha calculado que não poderia ser assim? Agora, aquilo que eu estava a dizer é, para Putin, isto é uma jogada absolutamente essencial para manter o seu poder na Rússia. É uma jogada calculada em função de uma perspectiva sobre o mundo que eu creio que no Ocidente temos de tentar perceber. Nós ainda temos... O Ocidente, os Estados Unidos, o poder financeiro e económico do Ocidente é enorme. Isto é, permite este bloqueio à Rússia. Porque as espectadores estão a perguntar se não vamos ter mesmo que alargar o âmbito da guerra. Ou seja, que o Ocidente Camilo, é isto que vamos descobrir aqui. Quer dizer, ninguém sabe. Putin não sabe, os Estados Unidos não sabem, a União Europeia também não sabe. Nós entramos numa espécie de... num caminho em que ninguém sabe o que é que vem a seguir. É ver... Repara, um Estado fraco como é a Rússia, e a Rússia é um Estado fraco, com aquele exército enorme, tem todo o interesse em fazer este teste de força. Porque pode-se vir a descobrir que, e é isso provavelmente que Putin aposta, que o Ocidente tem todo este poder financeiro e económico e depois não tem mais nada. E, portanto, se o Ocidente não é capaz de fazer mais nada, a não ser sanções e boicotes, e essas sanções e boicotes não tiverem o efeito que o Ocidente imagina. Repara, eu não quero agora entrar aqui em história, mas, ou muito em perspectiva histórica, mas é interessante isto. Em 1914, a Inglaterra e a França estavam piamente convencidas que iam derrotar a Alemanha com um embargo económico. É verdade. Estavam completamente convencidas, isto é, iam fechar, a Alemanha também estava extremamente dependente de abastecimentos exteriores, portanto ia-se criar aquele anel de ferro à volta da Alemanha, a Rússia estava aliada à França e à Inglaterra, a Inglaterra tinha uma armada enorme, cercou, isto é, impediu o acesso por via marítima à Alemanha, tinha também um poder financeiro enorme, não havia empréstimos para a Alemanha, não havia nada, portanto, Em 1914, os governos franceses e, sobretudo, o governo inglês está mesmo convencido que a Alemanha vai quebrar, não vai aguentar a guerra. E a Alemanha aguentou com dificuldades enormes. Com fome? Em 1918 passava-se fome na Alemanha. Mas aguentou 4 anos de guerra com ofensivas e teve de ser parada enfim, conseguiu derrotar a Rússia em 1917-18. Portanto, não subestimar o que um regime ou desesperado e autocrático pode fazer em termos de se defender. Isto é, a Rússia neste momento já gasta o equivalente de 20% do PIB na defesa. Despesa militar. A média do Ocidente, dos países ocidentais, é cerca de 3%. Portanto, isto é, o regime de Putin, a ditadura de Putin, já consegue canalizar uma grande parte da riqueza produzida no país para meios militares. E, portanto, vai com certeza tentar também canalizar todos esses
recursos e expectativas e opinião pública para esta empresa militar que agora iniciou na Ucrânia. E a aposta deles é que o Ocidente não consegue não consegue compensar isso. Portanto, aquilo que vamos ver é também a disponibilidade das democracias ocidentais para enfrentarem esta ditadura, isto é, para parar Putin, e até onde é que terão de ir, não é até onde é que podem ir, até onde é que terão de ir. Miguel, nós vamos conseguir parar a guerra sem ter de envolver militarmente o Ocidente? Bem, acho que o Ocidente teme neste momento isso a todo custo, por isso é que a escalada das sanções vai ter aqui sofrer algumas reticências e, sobretudo, no que diz respeito ao equipamento das Forças Armadas na Ucrânia, que ainda estão a resistir. A rejeição dos apelos desesperados a se constituir uma zona de interdição de voo. Isso corresponderia a um ato de guerra direto com a Rússia, não há dúvida nenhuma. Agora, quando os Estados e as comunidades políticas se entendem como grandes entidades geopolíticas, é assim que Putin entende a Rússia. Putin não entende a Rússia como António Costa entende Portugal, ou Scholz entende a Alemanha, ou Biden entende os Estados Unidos, nem sequer como Biden entende os Estados Unidos, como uma grande entidade geopolítica que tem este grande problema. Putin e o seu círculo sabem, eles são obcecados com isso. É o declínio da Rússia. O que assusta Putin e o seu círculo é o declínio da Rússia, que é interpretado não só em termos meramente políticos, mas em termos culturais também. Quando é assim, em regimes autocráticos disponíveis para utilizar a força militar, mesmo que isso inflija grande sofrimento a populações civis, como é o caso que está a acontecer agora na Ucrânia, estas lideranças tendem a olhar obsessivamente para janelas de oportunidades históricas, que eles interpretam como tal, que pode ser a última possibilidade da Rússia sobreviver. E neste caso isso quer dizer o quê? Quer dizer aqui várias coisas. Em primeiro lugar, que a esfera de influência da Rússia tem de ser interpretada culturalmente, mas ter manifestações políticas. No Cazaquistão há uma contestação ao regime, que nem era bem um regime vassal de Putin, mas se tornou agora. Os russos entram no Cazaquistão, matam toda a gente, foi o que aconteceu. O Ocidente nem piou. Foi crimes contra a humanidade uns atrás dos outros. Na Bielorrússia a mesma coisa, vai-se voltar a nuclearizar a Bielorrússia. Houve um referendo fantoche, mas foi realizado no domingo. O militar passou para as mãos da Rússia? Tudo vai passar para as mãos da Rússia e, sobretudo, este ponto. A Bielorrússia tinha, como a Ucrânia, desnuclearizado o território na sequência da dissolução da União Soviética. Agora, Lukashenko, esse sim um vassalo de Putin, fez um referendo fantoche para fazer a revisão constitucional que diz já não é um país livre de armas nucleares, como se dizia do Conselho do Seixal até há pouco tempo. Agora, para quê? Para dar autorização para a Rússia instalar armas nucleares no território da Bielorrússia. Mas a partir do momento em que se interpretam as coisas desta maneira, como um declínio, então tem que se constituir esta esfera de influência, por todas as vias, mas basicamente dizer aqui ou há Estados da Federação Russa ou há Estados vassalos, não há intermédio, não há Finlândias, como houve nos anos 70, há Estados vassalos diretos, que têm que ser governados indiretamente pela Rússia, com uma relação de dependência direta relativamente à Rússia. Cazaquistão, Bielorrússia e Ucrânia, se for levada a cabo a ocupação militar, e depois, isso é que é o ponto fundamental, transformar o sistema internacional. Ora, o pilar do sistema internacional, por muito que se escrevam estes artigos que estão a escrever no jornal, não é a Europa, é os Estados Unidos. É verdade. E, portanto, o Rui dizia há pouco que se via pela votação da resolução das Nações Unidas que aquele isolamento, que evidentemente a nossa propaganda, que nós também queremos alimentar, claro, para boicotar a Rússia, nos diz que existe, é menos factual do que nós pensamos, não só por aquilo que o Rui disse, mas se vocês forem ver, muitos votos favoráveis da resolução são votos diplomaticamente gratuitos. Quer dizer, a resolução é uma coisa a condenar a invasão, está bem, eu condeno a invasão, mas e as sanções? Pois. Já não estão disponíveis. México, Brasil, exato, Argentina, foram vários os países que disseram não, nós chamamos a isto de guerra, não tem problema nenhum. Sanções, não. Exato. E porquê? O que é que une estes países todos? O que é que une o Paquistão à Índia? Nada. Nada une a Índia ao Paquistão. Nada une a Índia à China. São inimigos. Se consultarem a imprensa escrita em inglês, claro, na Índia e na China, a resposta aparece como evidente. As opiniões públicas, porque na Índia existe liberdade de imprensa, e a opinião oficial, porque na China não existe essa liberdade de imprensa, vocês veem como elas confluem na mesma interpretação do que está a passar. Uhum. E o que está a passar, a interpretação é esta. É mal haver guerra, apelamos à paz, mas há aqui um problema com os Estados Unidos. Há um problema com os Estados Unidos. Portanto, enquanto a ordem internacional liberal do pós-Segunda Guerra Mundial for esta, Putin terá o apoio, nem que seja tácito, de um conjunto de países que representam uma parte muito grande da população mundial, que querem
que têm como desígnio geopolítico também derrubar a ordem internacional liberal liderada pelos Estados Unidos da América. A China é um caso evidente, mas os outros países que eu falei aqui também. É essa a afinidade que existe com a Rússia, mais do que qualquer outra coisa. E é por isso que nós, e aqui chegamos, se calhar, aqui ao plano interno, é por isso que tem havido uma grande confusão relativamente às observações que são feitas a propósito do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Dizer-se, como eu ouço dizer, que o regime Putin é um regime comunista, não é nada um regime comunista. O comunismo foi morto e enterrado em 1989 e em 1991. Um regime imperialista. Mas agora nem sequer nem quero discutir. Eu prefiro dizer que aquilo é um regime euroasiatianista. Não sei se esta palavra existe, porque é assim que eles se auto-interpretam, como uma entidade geopolítica, cultural, euroasiática, que eles consideram original. E que tem como inimigo precisamente os Estados Unidos e o Ocidente. Até porque vem na russificação daquele grande espaço continental o contributo oriental, não o contributo ocidental. Quer dizer, Pedro Grande não é o russo aqui a ter em conta, mas as migrações mongóis são um contributo a ter em conta, que isto é uma inversão cultural que há na Rússia, final do século XIX e princípio do século XX, que agora tem uma tradução política. Agora, chegando aqui dentro, porquê que o Partido Comunista celebra o regime que substituiu e enterrou o comunismo na Rússia? E o Bloco de Esquerda a mesma coisa, embora agora tenha feito a grande pirueta porque tem mais flexibilidade tática, o Bloco de Esquerda. A razão é a mesma, é o anti-americanismo e o ódio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista à ordem liberal, democrática, constitucional e capitalista. Esse é que é o ponto. A razão porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda andaram a apoiar a Venezuela, a Coreia do Norte, eu sei que o Bloco de Esquerda não apoia a Coreia do Norte, mas o PC apoia, mas o Bloco de Esquerda também diz que não apoiou a Venezuela e é mentira porque apoiaram a Venezuela. Todo o tipo de regimes, a Síria do Assad foi apoiada pelo Partido Comunista no Parlamento Português. O que é que o Partido Comunista tem a ver com o Assad? É exatamente esse o ponto, é o ódio ao capitalismo, o ódio à democracia liberal. Deixa-me só acrescentar isto. Até agora, e é aqui que eu queria chegar, até agora, o que se tem dito com a autorização, com a sanção, não a autorização, com a sanção do Partido Socialista é isto. Isso são umas centricidades de política externa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista que não afetam o essencial porque eles aqui são partidos progressistas. António Costa disse no Parlamento reiteradas vezes, e os seus ministros também, inclusive Augusto Santos Silva, que agora quer passar aqui por um herói da democracia liberal, disseram variadas vezes que os radicais eram o PSD e o CDS. E que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não eram partidos radicais e muito menos extremistas. Agora estão-nos a dizer porque lhes convém e porque têm maioria absoluta. Mas agora nós percebemos que isto não são meras centricidades da política externa. Deu-se para ali. Olha, o Bloco de Esquerda simpatizava com o chavismo e o Partido Comunista é um bocado exótico e gosta muito da Coreia do Norte. Não. É porque o ódio destes partidos contra a ordem constitucional, económica e política que existe em Portugal e na Europa Ocidental mantém-se. Por isso é que eu olho agora para o Partido Socialista e não posso aplaudir, como tenho visto muitas vezes as pessoas nas redes sociais aplaudirem as tomadas de posição do governo português. Isto é puro cinismo. Puro cinismo. E se as pessoas pensam que isso não afetou o Partido Socialista, eu dou dois exemplos relativos à questão da Ucrânia, para não pensarem que eu vou buscar outros exemplos. Eu era deputado e, portanto, eu intervim diretamente nestes dois temas. Primeiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez, em 2014 e 2015, vieram os acordos de Minsk e foram lançadas sanções porque não havia o cumprimento dos acordos de Minsk. Há uma sessão no Parlamento, onde eu estive, onde o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o Augusto Santos Silva ainda é Ministro, o outro já não é, o Azeredo Lopes já não é, Azeredo Lopes chegou a utilizar a tal figura da Hillary Clinton dos 500 mil crianças que tinham sido mortas por causa do embargo americano antes da invasão do Iraque, durante os anos 90, para dizer que as sanções à Rússia nem sequer deviam existir. Está nas atas do Parlamento, toda a gente pode ir consultar. Mas, quando Portugal foi o último dos países a chegar aqui à vaga de apresentação do problema do Holodomor. Isto é, os crimes que foram cometidos pela fome produzida, fabricada pelo regime soviético nos anos 30 na Ucrânia, não foi a primeira fome. Houve duas fomes produzidas pelo regime soviético. Houve nos anos 20, em consequência da Guerra Civil, e depois houve nos anos 30, em consequência da coletivização. O Holodomor diz respeito à coletivização. E houve um conjunto de países na Europa que fizeram nos seus parlamentos uma resolução a considerar o Holodomor um crime contra a humanidade. O PSD, na altura, apresentou também uma resolução desse tipo. Foi a votos, que dizia
que descrevia o Holodomor e depois dizia que era responsabilidade de um governo totalitário stalinista. Era este o ponto. O PS não quis votar a favor dessa resolução. Não quis votar. Porquê? Porque estava na geringonça, ao lado do Partido Comunista, que nesse dia, nessa sessão, defendeu os crimes do Stalin sem qualquer pudor e sem qualquer reação da sociedade portuguesa. Sem qualquer reação da sociedade portuguesa. Então o que aconteceu? O Partido Socialista, para se escudar, apresentou uma outra resolução. Para ter pretexto de dizer, não, nós não votamos a favor do PSD, não é porque não sejamos anti-stalinistas, mas porque, enfim, o cinismo habitual. Apresenta-se uma resolução, que as pessoas podem consultar, que fala da grande fome sem ter causas. Sem ter causas. Então, uma condenação da fome, mas já não há causas políticas. É como agora se condena a guerra. O PC condena a guerra, não tem Claro, causas. uma guerra em abstrato, não tem causadores, não tem invasores. Temos de fechar o programa, que já vamos Só dizer uma coisa. Em relação àquilo que o Miguel referiu como o ódio aos Estados Unidos, aquilo de facto faz todo o sentido para partidos como o Partido Comunista e o próprio Bloco de Esquerda, que têm uma cultura e objetivos revolucionários, isto é, querem acabar com o Exato, são objetivos capitalismo, revolucionários. querem acabar com este tipo de democracia que eles chamam burguesa, que nós chamamos de democracia representativa, e sabem muito bem, como se sabe muito bem há muito tempo, que uma das dificuldades para esses partidos revolucionários atuarem é a inserção destas sociedades ocidentais numa ordem mantida pelos Estados Unidos, quer militarmente, quer financeiramente e economicamente. E, portanto, desde há muito tempo que se sabe que a destruição dessa ordem é o primeiro passo para se poder fazer revoluções dentro de um país. Exatamente. Se falar com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista e se perguntar porquê é que falhou a revolução em 1974, 1975, eles não vão dar como resposta a resistência da sociedade portuguesa que houve uma resistência da sociedade portuguesa no verão de 75 contra o poder militar revolucionário ligado ao Partido Comunista e à extrema-esquerda que existia em Lisboa. Houve essa resistência. Mas para o PC e para o Bloco de Esquerda, a causa principal não foi essa. Foi o facto do país estar inserido na esfera de influência. E na esfera de influência americana e europeia. Portanto, para fazer uma revolução em Portugal, e isso é a mesma verdade para os outros partidos similares noutros países, desde há muito tempo que se sabia, que se sabe, e que é claro para eles, que enquanto não se destruir esta ordem que sustenta, que leva muita gente a dizer, bem, aqui revoluções não se podem fazer, isto aqui não pode ser a Venezuela, que aliás serviu ao Partido Socialista em 2015, em 2015, para dizer que não fazia mal ter o PC e o Bloco de Esquerda no governo, porque aqui não se podiam fazer revoluções. Isto é, serviu. Mas agora, isto para o PC e para o Bloco de Esquerda, portanto, faz todo o sentido quando acontecem estes grandes confrontos internacionais, esquecerem-se da decência, digamos assim, e olharem para aquilo que, do ponto de vista dos seus objetivos, das suas estratégias, da sua cultura revolucionária, faz completamente sentido, que é esperar que os Estados Unidos percam para abrir o campo das possibilidades dentro de muitos outros países. Muito bem, chegamos ao final do dia desta semana, um bocado mais longo do que o habitual, mas como sabe, os assuntos são bastantes e, portanto, tínhamos mesmo de os comentar. Já sabe que voltaremos na próxima terça-feira e também já sabe que, no final, eu peço sempre aquilo que você já conhece, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Obrigado ao Rui e ao Miguel. Ver-nos-emos na próxima segunda-feira, às 21 horas.